Abramos a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. O meu sermão está concentrado entre os versos 5 ao 11, mas eu peço licença para vocês, para que eu leia a partir do verso 1, ok? Filipenses 2, o sermão é do 5 ao 11, mas eu estarei lendo a partir do primeiro verso, para que tudo fique mais claro e acessível aos irmãos. Abra a palavra de Deus, prepare o seu coração. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra e te pedimos mais uma vez que Tu nos assistas com o Teu Espírito. Derrame da Tua graça mais uma vez, Senhor. Ajude-nos no entendimento da Tua palavra, na resposta adequada a ela. Que tenhamos, ó Deus, um momento precioso, ouvindo a Tua voz e sendo pastoreados para o nosso bem. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, na nossa cultura, a época natalina é frequentemente relacionada à troca de presentes, a festividades ou até a reuniões com a família completa. E tudo bem por mim, não há problema nisso. Mas Natal na Bíblia tem tudo a ver mesmo com música. A começar dos cânticos de natividade registrados no Evangelho de Lucas, Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis Deo e Nunc Dimittis, a Escritura canta sobre a encarnação do Verbo. E os apóstolos não ficam para trás não, pois Paulo em Colossenses 1, versos 15 a 20, Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 a 21, João, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 1 a 3, e o próprio autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, também participam da orquestra. Natal é música. Agora, o que é que essas canções, especialmente presentes nas epístolas, têm em comum? Eu respondo, uma altíssima cristologia, isto é, uma doutrina profunda, extensa sobre a pessoa e a obra de Cristo. E ao que tudo indica, essas porções presentes nas epístolas, elas não são nem mesmo compostas pelos autores sagrados, e sim são citações de novas produções musicais, se podemos ser ousados, novos salmos produzidos pela igreja do primeiro século. Esse é precisamente o caso de Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 11. D.A. Carson, a maior autoridade viva no Novo Testamento, defende que essa passagem é uma tradução grega
de um hino que era cantado em aramaico, o idioma principal da Palestina daquele tempo. Um olhar mais técnico revela que há um nível de detalhe muito específico nas palavras escolhidas, o que naturalmente indica que a autoria não é paulina, especialmente porque a maioria das palavras presentes aqui só aparecem neste texto em toda a Bíblia Sagrada. Estudiosos estimam que originalmente haviam de 3 a 6 estrofes nesse hino, e o seu conteúdo é de tirar o fôlego. Herman Bavinck, um teólogo holandês antigo, escreveu que nesse texto, sem dúvida, temos a base para incluir toda a doutrina da Escritura sobre Cristo. Penso que, de forma direta ou indireta, nós temos aqui as duas naturezas: o plano da salvação, a encarnação, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, o juízo vindouro, o retorno de Cristo. De modo que nós temos diante de nós, provavelmente, a canção mais completa sobre Jesus de todos os tempos. Todavia, entenda, é por isso que eu li a partir do versículo 1. Ela foi citada com um propósito muito singular, adiantado no versículo de número 5 do nosso texto, quando o autor escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aquela igreja lá em Filipos recebeu a orientação de imitar a Jesus Cristo, seguindo os seus passos, especialmente no que tange à humildade, como nós veremos, pois aparentemente havia forte desunião naquela comunidade de fé. O problema era tão grave, irmãos, que houve uma citação nominal no capítulo 4, verso 2. Eu rogo a Evódia e a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Literalmente, eu rogo a Evódia e a Síntique que tenham a mesma phronesis. O termo que também aparece no capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz: seja a phronesis de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que é isso? A Almeida Revista Atualizada traduz como sentimento. A Nova Almeida Atualizada como modo de pensar. A NVI das Bíblias impressas, não a nova da projeção, traduz como atitude. E agora? Penso que a melhor alternativa é juntar tudo, porque phronesis é uma mistura de tudo isso. É uma mentalidade prática que envolve os nossos sentimentos. Em outras palavras, o dilema precisava ser resolvido tendo em vista a humildade do Senhor Jesus. Conflitos eram sanados, resolvidos a partir da imitação do procedimento prático, do modo de pensar e do sentimento que Jesus deixou para ser seguido como exemplo. Penso que certamente é o que nós necessitamos ouvir hoje também. Temos um tempo propício para isso, o Natal. E sabemos que o espírito natalino não é outro, senão a própria humildade. Tendo destacado isso, irmãos, permitam-me copiar aquilo que Paulo trouxe de intenção para a sua igreja naquele tempo, para que sirva também para nós hoje. Eu defendo que os cristãos devem imitar a humildade de Cristo. Isso não é coisa apenas para aquela igreja, não. Isso também é para nós. Os cristãos devem imitar a humildade de Cristo. Só que nós precisamos entender o que é humildade segundo Jesus. Por vezes não fica igual àquilo que nós escutamos nos dias de hoje. Veja então que o versículo 6 e o versículo 7 nos dizem que humildade segundo Jesus é o esvaziamento dos direitos. Em segundo lugar, no verso 8, humildade é a submissão à vontade de Deus. E por fim, versos 9 a 11, humildade é a condição prévia para a exaltação futura. Olhos no texto, versos 6 e 7. Humildade é o esvaziamento dos direitos.
O texto nos diz que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se. Paulo está falando da altura de onde Cristo desceu. Ele, o Rei, que sempre esteve na forma de Deus, como um ser pré-existente, numa posição elevadíssima, com uma glória irradiante. Porém, ele não enxergou nisso um motivo para se apegar. Pelo contrário, ter forma de igualdade com Deus não foi algo que ele usou, considerou para ter benefício próprio, para encontrar vantagens. É como um executivo de uma grande empresa que deixa para lá o seu direito de trabalhar no último andar, no seu escritório luxuoso com vista para a praia, cafezinho servido e ar-condicionado no 16. Ele desce para trabalhar naqueles cubículos, num salão cheio de pessoas, com um calor intenso, pegando a fila do refeitório. Assim diz o autor, o nosso Cristo esvaziou-se a si mesmo. Não de si mesmo, porque Cristo não se esvaziou de sua própria identidade divina. Cristo não deixou para lá os seus atributos divinos. Se assim ele tivesse feito, já não seria mais Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo. No sentido de se tornar nulo, ou seja, abandonando os seus direitos, vindo a ser servo, escravo. Justamente a figura de alguém que não possuía direitos naquele tempo. Bem, queridos, foi desta maneira que o Deus eterno e glorioso mostrou a sua humildade, tornando-se semelhante aos homens, não igual, semelhante. Ele não se tornou igual ao pé da letra, porque a sua natureza humana, em certo sentido, é diferente da nossa. Não me entenda mal. Ele é verdadeiro homem, mas como Adão, antes de ter conhecido o pecado, é intacto, sem a mancha da nossa transgressão no Éden. Ele é suficientemente semelhante a ponto de se identificar com cada um de nós, pecadores, mas suficientemente diferente a ponto de ser impecável, como Adão era antes da queda. Resumindo, Cristo adicionou humanidade à sua deidade e servidão ao seu senhorio. Deus se fez homem e Senhor se fez servo. Convenhamos, esvaziar-se de seus direitos assim é a essência da humildade, porque humildade é o esvaziamento dos direitos. Em segundo lugar, versículo de número 8, vamos aprender também que humildade, segundo Jesus, é a submissão à vontade de Deus. Nós estamos meditando na humildade de Jesus, a qual queremos imitar como cristãos. Vimos que ao invés de usar os seus direitos para ser servido como Deus, ele preferiu servir, abandonando seus direitos. Só que fica uma pergunta. Será que é possível ir mais longe do que isso em sua humildade? Será que é possível o rebaixamento ir mais longe do que o infinito se unindo a um bebê frágil, o onipotente a um simples servo? O texto diz que sim. Que Cristo continuou descendo a escada do amor, pois sendo encontrado em forma humana, isto é, depois de encarnado, humilhou-se a si mesmo. Nascido em uma manjedoura e não num palácio, batizado nas águas, mesmo sem ter pecado, para cumprir toda a justiça, vindo para servir e não ser servido, lavou os pés dos seus discípulos, andou com gente rejeitada, comeu com desprezados, curou enfermos, expulsou demônios, suportou muitos insultos. Ele, o rei, entrou em Jerusalém montado em um jumento. Ele, o rei, foi traído por um amigo próximo, foi aprisionado.
envergonhado publicamente. O Nazareno foi trocado por Barrabás, recebeu uma coroa de espinhos, foi agredido, cuspido, ridicularizado. Foi assim, irmãos, que Jesus humilhou-se a si mesmo. Mas não é o bastante? Será que isso já não revela a sua imensurável humildade? Porém, Cristo continuou descendo a escada do amor. Agora até o fundo do poço, até o abismo do sofrimento terminal. Lemos que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente porque a obediência tem tudo a ver com humildade. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, João capítulo 6. Na agonia do Getsêmani, ele bradou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres, Mateus 26. Porque na economia da Trindade, o Filho se submete ao Pai. Estou falando de economia, de função e não de essência, ok? Quando falamos de essência é até errado falar em primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. É a mesma dignidade para cada pessoa. Mas quando se fala em função, o papel do Filho é subordinado ao papel do Pai. Porque foi Deus, o Pai, que desde a eternidade cantou em seu decreto o plano da salvação. Que fez o Filho? Executou esse plano. Sendo enviado, obedientemente caminhando com passos largos em seu ministério, à morte de cruz, ao fundo do poço. Eu creio que nós não conseguimos captar bem o peso da palavra cruz no primeiro século. Não é que a gente não entenda o significado da mensagem da cruz. Não é que nós não saibamos que a cruz era um instrumento de grande maldição. Nós sabemos disso. Mas o peso para um escritor do primeiro século colocar essa palavrinha num texto, nós não entendemos isso, irmãos. Porque a cruz era uma situação horrenda, horripilante, repulsiva, na falta de uma palavra mais forte. Ela era reservada simplesmente para terroristas e para escravos insubordinados. O orador romano Cícero escreveu que a crucificação é uma punição tão indescritível. Veja que ele não se aventurou em descrever. É uma punição tão indescritível que não deveria sequer ser mencionada em uma sociedade educada. Só que ao nosso redor, 2000 anos depois, a gente tatua cruzes nos braços. A gente tem cruzes nos prédios das igrejas, nas torres, nas paredes. A gente usa cruz como um adereço, como um item de bijuteria, e ninguém se choca com isso. Mas no primeiro século, o nome cruz já trazia uma repulsa absurda, porque havia muita vergonha e principalmente humilhação quando cruz era mencionado. Apenas a título de comparação de vergonha, de humilhação, para que fique muito claro. Pense você, por exemplo, em situações em que você pode notar, perceber afrescos ou itens diversos de corpos empilhados em massa do campo de concentração de Auschwitz, em tatuagens, em prédios públicos, em adereços pessoais, em bijuterias. Dá para pensar como isso é repulsivo, algo absolutamente infame. No caso da cruz, irmãos, o nosso Deus encarnado é tão humilde que foi ao fundo do poço, ao instrumento de maior vergonha, de maior humilhação, transformando no símbolo do seu amor. Transformando a cruz dentro do contexto como a motivação para os crentes resolverem os seus conflitos. Afinal de contas, é sobre isso que a canção versa no texto.
Paulo está desenhando: imitem a humildade de Cristo. Humilhem-se como Cristo se humilhou para resolver os problemas dentro da igreja. Porque a vontade de Deus, irmãos, quando estamos em intrigas, é que nós desçamos a escada do amor. É que nós consideremos os outros como superiores a nós mesmos. Na escada do amor fraternal ao qual nós descemos, cada um leva a sua própria cruz, imitando Jesus Cristo, negando a si mesmo, abandonando os seus direitos, vendo nisso o exemplo para ter paz com todos. Humildade é o esvaziamento dos direitos. Humildade é a submissão à vontade de Deus. E por fim, versos 9 a 11. Humildade é a condição prévia para a exaltação futura. O texto diz: por isso Deus o exaltou. Por causa da obediência de Jesus, ele foi recompensado. O seu sacrifício expiatório em nosso lugar foi aceito. E por causa disso, Deus o exaltou. Para ser fiel, o grego diz que Deus o hiper-exaltou. A posição mais elevada possível, ao próprio trono de glória. Você notou que a porção anterior termina justamente com o lugar mais profundo para onde Cristo desceu? E agora temos o lugar mais elevado para onde ele foi. Essa dinâmica é muito importante entender, irmãos. Só que fica a pergunta: pastor, isso significa que o Filho foi premiado com um lugar que não tinha antes da encarnação? Estamos falando aqui de uma nova posição adquirida por ele? De modo algum, irmãos. Nós não podemos promover a Deus. Cristo já era e já estava no máximo. O que houve foi a confirmação da sua verdadeira identidade. Para ilustrar isso, pense num grande e sábio rei, conhecido por sua humildade, governando em seu trono de glória, até que um dia forças inimigas ameaçaram o seu reino. Ele percebeu que o seu povo não tinha condições de vencer sozinho essa batalha. Então, voluntariamente deixou o seu trono para lutar com as suas próprias mãos. Enfrentou perigos, desafios diversos, demonstrando coragem e sacrifício para proteger o seu povo. O que conseguiu, afinal? Vencendo a batalha, retornando para o seu reino, ele viu o povo que, reconhecendo o sacrifício e bravura do rei, estava propício a realizar uma grandiosa cerimônia para recebê-lo de volta. Entendam, eles não estavam promovendo o rei a um novo status, ele já era o soberano. Em vez disso, estavam apenas celebrando e reconhecendo a sua verdadeira identidade, mas o trono não estava vazio. É mais ou menos essa a história do Cristo hiper exaltado por Deus. Ele foi reconhecido em sua posição de honra, em seu lugar de poder, com seu sacrifício aceito. O Deus que o exaltou, o acompanhe, também lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse, irmãos? Nós sabemos que Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Messias, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis, Deus Emanuel, aquele que era, que é e que há de vir. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Logos eterno, a palavra da vida que se fez carne, o pão que desce do céu, a luz do mundo. Nós sabemos que Jesus Cristo é a ressurreição à vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a rocha, a pedra de esquina angular. Nós sabemos, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é o primogênito da criação, é o nosso Redentor, é o amado das nossas almas. Ele é tudo isso. Mas o texto diz que ele recebeu o nome acima de todos esses, acima de todos os nomes. Que nome é esse? Senhor.
No pano de fundo hebraico, Senhor é o equivalente a Yahvé, o nome dado para o próprio Deus, o Senhor da aliança. No pano de fundo grego dos filipenses, Senhor é o equivalente de Kyrios, o título máximo reservado para o imperador romano, que era adorado. Jesus é Senhor. Ele recebeu esse nome acima de todos os nomes. E curiosamente, a primeira confissão de fé, ou o primeiro credo cristão, antes mesmo da Bíblia ser escrita, era Jesus Cristo é Senhor. Pedro pregou este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Kyrios, Senhor. Paulo falou: se com a sua boca você confessar Jesus como Kyrios, Senhor, e com seu coração crer que Deus o ressuscitou, será salvo. João, no Apocalipse, disse que em seu manto e em sua coxa estão escritos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, esse é o nome de Jesus. O nome que foi dado graciosamente por Deus o Pai, para que no verso de número 10, diante dele, de Jesus, do nome de Jesus, Senhor, se dobre todo o joelho, em todas as dimensões, nos céus com os anjos e os redimidos, na terra entre os homens, debaixo da terra com os demônios e os condenados, assim para que toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso para a glória do Pai. Não é que haverá salvação universal nessa confissão, Jesus Cristo é Senhor. Haverá, irmãos, confissão universal. John Piper diz que Jesus será confessado como Senhor pelos crentes para a sua alegria eterna, ao mesmo tempo em que será confessado pelos descrentes para a sua vergonha eterna também. Diante disso, me resta perguntar-lhe, amigo querido, você já confessou Jesus como Senhor? Será que você entende o peso que esse texto coloca neste momento que estamos vivendo? A pressão para que você tome uma decisão. Não adianta ficar em cima do muro achando que está postergando, você está rejeitando a mensagem. O texto nos coloca diante de uma decisão que precisa ser tomada, mais cedo ou mais tarde. E eu digo para você, para o seu bem, para a sua alegria eterna, que seja hoje. É importante ter time. Para aqueles que continuam deixando o orgulho dominar seus corações, entendam, confessar Jesus na sua vida é questão de tempo, meu irmão. Por amor a você, esse Jesus foi enviado por Deus o Pai como seu Filho unigênito, para a morte de cruz, descendo ao mais baixo abismo, para que você pudesse ser perdoado e levado aos céus em posição de honra para governar com Ele. Jesus veio habitar temporariamente entre nós, para que por meio do seu sacrifício humilde, nos levasse à habitação eterna ao seu lado. O Deus exaltado é o Deus humilhado, que é o Deus exaltado. Nós precisamos entender bem essa dinâmica, irmãos. Spurgeon dizia que quanto mais percebemos a profundidade na qual Ele baixou para nos salvar, mais alto nós o reverenciamos em nosso coração. Mais elevado temos Jesus em nossa estima. Mais alto nós o adoramos com a nossa boca e também com a nossa própria vida. Porque sabemos o Deus glorioso que se humilhou. Nós sabemos o Deus exaltado que estava humilhado. Isso transforma a nossa vida. Isso muda o nosso comportamento e nos ajuda, afinal de contas, a lidar com problemas entre irmãos, seguindo o exemplo dele. Irmão querido, eu rogo a você hoje que se renda aos pés daquele que se chama Senhor. Que você deixe para lá a sua vanglória,
Porque para entrar no reino dos céus é necessário ser pobre de espírito. Para receber a terra por herança é necessário ser humilde. E tudo isso começa na obediência da fé, ajoelhando-se e confessando Jesus como Senhor. Você já aprendeu com Jesus que obediência é a melhor humildade. É através da obediência da fé que nós entramos em uníssono com Deus, fazendo a sua vontade, espelhando com mais fidelidade aquilo que Ele é. Pode parecer bobeira para alguns, mas para nós, os que já confessaram Jesus como Senhor, irmãos, é uma realização tremenda. Porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós queremos imitar o Senhor. Nós queremos amar porque Jesus amou. Nós queremos perdoar porque Jesus perdoou. Nós queremos servir porque Jesus serviu. Nós queremos ser como Jesus. É por isso que nós temos que abraçar a humilhação como Cristo abraçou. É característica do crente que não pode faltar de modo algum. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa ser humilde, meu irmão. E entenda, Deus ama o humilde. Deus exalta o humilde. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, Salmo 138. Assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu habito com o contrito e humilde de espírito. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23. Essa é a canção do Natal, entoada desde Ana em 1 Samuel 2 a Maria em Lucas 1. Desde a igreja primitiva em Filipenses capítulo 2, a igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Só que essa canção, irmãos, nós não cantamos apenas com a boca. Nós cantamos com a nossa vida. Nós cantamos perdoando, pedindo perdão. Nós cantamos nos humilhando diante dos nossos irmãos, considerando o outro como superior. Assim nós imitamos e aprendemos do Cristo humilhado e exaltado. Ele é o nosso Salvador e exemplo. Nessa ordem, não se confunda. Ele nos salva do nosso orgulho e depois na santificação nos ensina a viver sem Ele. Você já parou para pensar por que é tão difícil conviver na sua casa com a sua esposa? Por que é tão difícil lidar com o seu pai todos os dias? Por que é tão difícil ir trabalhar e encontrar aquele sujeito de novo, pelos próximos 20 anos até que se aposente? Porque nunca na igreja nós gozamos de períodos de paz duradouros. Sabe por quê, irmão? Rivalidade, vaidade, ambição, são muitas palavras que apontam num caminho só: orgulho. Nós somos orgulhosos. O orgulho está no nosso coração. Todas as desgraças das quais este mundo é cenário, todas as suas guerras sangrentas, todos os conflitos pecaminosos, todos os corações partidos, toda a infelicidade cotidiana, toda a inveja, tudo isso tem origem no orgulho maldito e, permitam-me, infernal que está no nosso coração. É o orgulho, irmão, que faz a redenção ser necessária. É do orgulho que nós precisamos ser redimidos, porque quando somos orgulhosos, nós não estamos na imitação de Cristo. É justamente o contrário. Nós estamos imitando outro sujeito. Esse mesmo que você está pensando. Estamos agindo como se fôssemos imagens e semelhanças dele, filhos do diabo, imitando o pecado daquele que foi orgulhoso diante da presença de Deus e teve a sua queda decretada. Irmãos, toda carência de amor, toda indiferença às necessidades, às fraquezas, às dificuldades do irmão, toda falta de sensibilidade,
toda irritação injustificada, toda desavença dentro do povo de Deus tem a raiz no orgulho que busca a si mesmo. O orgulho maldito, infernal, satânico, que está no seu coração, no meu coração, e que tenta adentrar em todas as áreas da vida, sem excluir esta igreja local. É por isso que, ao saber disso, agora você tem que contemplar a figura do seu irmão em Cristo. Mas também tem que contemplar a si mesmo. Tem que saber como é que você tem enxergado o seu irmão e como você tem se enxergado a si mesmo também. Porque Deus quer que nós tenhamos a mesma fronesis de Jesus, o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, a mesma atitude, o qual, embora sendo Deus, não considerou, grave essa palavra no seu coração, não considerou isso como algo para se apegar. A questão não é o que você é, a questão não é o que o seu irmão é, a questão é como você considera. A questão não é se fulano, beltrano ou você mesmo é digno de pedir perdão ou de ser perdoado. A questão é como você considera, ouvindo o exemplo do texto. Nós somos chamados, irmãos, a renunciar os nossos direitos, abandoná-los, nos humilhando para a glória do Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não usou seus direitos como uma plataforma para alcançar seus próprios interesses. Então pratiquemos da mesma arte sagrada, porque dá uma canseira ouvir com frequência: eu fui insultado, eu não fui tratado com devido respeito, eu entro e saio sem ser notado, eu prestei um excelente serviço e não há uma nota sequer sobre isso no jornal. Irmão, o mestre se humilhou. Parece que você está querendo se exaltar. Esse é o caminho errado. Se Cristo desceu a escada do amor, nós não podemos subir a escada do orgulho. Espere até que Deus o exalte. O que Ele fará em tempo oportuno, tenha certeza. Ele prometeu que fará isso. Portanto, desça a escada do amor humilde. Pare de se considerar superior um ao outro. Esse texto foi colocado aqui de forma específica para tratar os conflitos dentro da igreja de Filipos. Mas não sejamos ingênuos, irmãos. Nós temos nossos conflitos aqui também. Nós temos nossas desavenças aqui também. Aqui tem gente com inveja. Aqui tem gente covarde, que fala nas costas do irmão. Aqui tem gente que se acha superior. Aqui tem gente que não pede perdão. Aqui tem gente que não perdoa. Então não pense que eu esqueci de você, Evódia e Sintique. Fulano e Beltrano, você que está brigado com seu esposo. Você que tem dificuldades de lidar com aquele sujeito do seu trabalho, que tem uma intriga com o irmão da igreja e não consegue resolver. Está difícil, irmão? Não consegue enxergar uma saída? Desça a escada do amor. Rebaixe-se como Cristo se rebaixou. Porque, de acordo com esse texto, Deus espera que hoje seja dia de reconciliação. Use o Natal para isso. Use o espírito natalino para isso. Pois a palavra nos diz, se possível, ao depender de vós, tende paz com todos os homens. É necessário que assim o seja na imitação de Cristo. Porque, irmãos queridos, o caminho da exaltação passa necessariamente pelo vale da humilhação. O caminho para a coroação passa necessariamente pela cruz do Calvário. Você sabe o que aconteceu por lá. E aqui estou terminando. Jesus se humilhou ao mais profundo abismo para receber em seu corpo as nossas mazelas. Jesus, o Senhor, o Kyrios, recebeu a penalidade do nosso orgulho.
Jesus recebeu o nosso orgulho e de forma gratuita, graciosa, nos presenteou mediante a fé com a sua terna humildade. A sua morte foi substitutiva. Jesus perdoou pecadores orgulhosos como eu e como você, gente que perde tempo, que o desonra com a falta de imitação, gente que o honra com os lábios, mas finge que não o conhece através dos atos. Mas não é tarde não, irmão. Dá para sair da escuridão, é um novo dia, é uma nova manhã, onde abundou o pecado do orgulho pela graça de Cristo, pela assistência do Espírito Santo. Pode superabundar a graça da humildade. Pode hiperabundar o exemplo de Jesus Cristo. Termine então fitando os seus olhos nele e cante com a sua boca e com a sua vida sobre a sua pessoa e sobre a sua obra, numa alta cristologia, porque Natal tem tudo a ver com humildade. Esse é o espírito de Natal que o Senhor quer que nós preservemos. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos responder ao nosso Deus, nos comprometendo mais uma vez com a confissão: Jesus Cristo é Senhor.